Juízes capítulo 16. Versículo 26 em diante. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, fale conosco. Precisamos te ouvir, Senhor. Te ouvindo, sairemos daqui abençoados, mais do que já fomos até agora. Nos ajuda, me usa por misericórdia e abençoa o teu povo com revelação da tua palavra maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Juízes 16, a partir do 26, preste atenção no texto, por favor. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Gente, Sansão é um personagem sem igual nas Escrituras, diferente em muitos aspectos. Ele é tão interessante que dentre todos os libertadores de Israel, ninguém foi tão anunciado quanto Sansão. Todo o capítulo 13 do livro de Juízes é Deus através do seu anjo ou anjo do Senhor, que é uma representação do próprio Deus na terra, anunciando aos pais de Sansão que Sansão viria. Nenhum outro juiz tem algo que chegue nem perto disso. Gideão, por exemplo, teve um encontro com o anjo, mas já era adulto. O anjo não ficou anunciando o nascimento de Gideão. Gente, nem Moisés viveu isso. Na verdade, o anúncio do nascimento de Sansão é o anúncio de nascimento mais detalhado de toda a Bíblia. No Antigo Testamento não há paralelo para um anúncio assim, que dura um capítulo inteiro. O anjo vem, explica tudo à mulher de Manoá, volta, fala com a mulher, fala com Manoá de novo. Não há um anúncio igual no Antigo Testamento. No Novo, a gente pode tentar equiparar o anúncio dele ao de João Batista e ao de Jesus, sendo que o dele ainda é mais detalhado. Então há uma grande expectativa sobre esse homem Sansão. Entretanto, ele é quem menos entrega dentre muitos libertadores. Sansão não completa o seu trabalho. Todos os libertadores tiram Israel debaixo do jugo de algum opressor. Sansão não. Sansão ele golpeia os filisteus que oprimem Israel com vários golpes significativos, sendo que o último é o mais significativo, mas ele não quebra o jugo filisteu. Ou seja, sobre ele há uma expectativa gigante, mas ele entrega muito menos. Isso já nos dá uma lição. Nem sempre nós conseguimos realizar todo o nosso potencial.
nem sempre nós conseguimos atingir o ápice daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. E vamos entender por que Sansão não consegue entregar. Gideão, por exemplo, como eu já citei, ele quebra o jugo dos midianitas. Sansão não, golpeia os filisteus, mas não consegue dar fim à obra de libertação. E tem uma coisa muito curiosa em Sansão que começa a explicar para a gente o porquê que ele não consegue tanto sucesso na sua missão. Você já percebeu que tudo que Sansão faz, toda ação de Sansão é absolutamente solitária? Ele mata 30 filisteus sozinho, incendeia as plantações sozinho, mata 1000 filisteus sozinho, arranca os portões de Gaza sozinho, derruba o templo de Dagon sozinho. Não tem um israelita que lute ao lado de Sansão. Isso destoa de qualquer juiz, de qualquer rei, de qualquer libertador, que sempre movia pessoas em sua volta. Gideão, por exemplo, começa sozinho em Juízes capítulo 6. E a princípio a sua comunidade nem lhe apoia, porque ele começa derrubando um altar de Baal. E a aldeia dele diz: opa, não venha mexer com Baal não, Baal aqui é importante para a gente. E Gideão encara aquela briga, o pai dele começa a apoiá-lo, a aldeia o amaldiçoa, chama ele de Jerubaal, ou seja, ele está sozinho, que Baal brigue com você, com a gente não. Mas no capítulo seguinte, ele já tem um exército de 32.000 homens em volta dele. É tanta gente que Deus dispensa quase todo mundo para manifestar a sua glória e o seu poder em pouca gente. Mas todos os líderes, libertadores, juízes, reis nem se falam, que são representantes oficiais do povo, reuniam as pessoas em volta dele, mas Sansão faz tudo absolutamente sozinho. Gente, a briga de Sansão ela é tão solitária, que no capítulo 15 algo curioso acontece. A partir do versículo 10, os filisteus descem a Judá, e eles descem armados, e os homens de Judá ficam surpresos ao ver os filisteus ali armados, e perguntam a eles: o que vocês vieram fazer? Por que vocês vieram brigar com a gente? Observe, Sansão briga com os filisteus, mas Israel não briga com os filisteus, é uma briga só de Sansão. E os homens de Judá, da Filistia falaram: não, nós não viemos brigar com vocês, viemos tão somente pegar Sansão. Sansão é tão desconectado do seu povo, que o povo diz: beleza, nós entregamos Sansão para vocês, mas nos deixem em paz, não temos nada a ver com essas maluquices de Sansão. E 3.000 homens de Judá descem a uma caverna, onde está Sansão lá, como sempre, isolado, sozinho. Caverna é um símbolo muito bom para quem tem esse perfil solitário como de Sansão. Descem numa caverna na rocha de Etã, e aí dizem a ele: Sansão, você aprontou, cara, foi mexer com os filisteus? Você não sabe que nós somos sujeitos a eles e não queremos mexer nisso agora porque não temos força para enfrentá-los? Vamos entregar você a eles. E Sansão fala: tudo bem, me entreguem, mas não me matem. E observem que Sansão não lidera ninguém, o seu povo é contrário ao que ele faz. Os judeus não apoiam Sansão em nada do que ele faz, ele não lidera ninguém, ele faz tudo sozinho. A briga é filisteus versus Sansão. Jamais, durante o tempo de liderança, entre aspas, de Sansão, a briga foi filisteus versus Israel, porque a briga era só de Sansão contra os filisteus. E aí acontece algo muito curioso, preste atenção. Quando os filisteus pegam Sansão, entregue pelos próprios israelitas, pela tribo de Judá, Sansão está amarrado no meio deles, e de repente Sansão quebra as amarras, quebra as cordas, acha uma queixada de jumento, e com aquele osso de jumento ele mata 1000 soldados filisteus. Depois que ele matou 1000, o texto fala que ele cai no chão, desidratado, sedento,
não consegue dar um passo mais de tão fragilizado que está o seu corpo debaixo daquele sol escaldante do Oriente Médio, de tão desidratado que está os seus músculos, ele não tem mais força para se mover, e ele sabe que vai morrer se não tiver água para ele ali. Então ele olha e fala assim: Deus, o Senhor me deu vitória contra 1000 homens e eu vou morrer de sede. E esse momento ilustra muito o que é a vida de Sansão solitário. É o homem que derrota 1000, mas vai morrer de sede, porque não tem um companheiro para lhe dar um copo de água. Não tem um israelita nem perto, nem observando de longe para o acompanhar. Não tem ninguém nem para lhe dar um copo de água. Preste atenção nisso. Aqui começa já uma aplicação para mim e para você. Quando nós temos uma vida solitária, iludida na autossuficiência, é muito comum fazermos coisas grandes, mas sermos fracassados e derrotados por coisas pequenas, por detalhes que só seriam realizados se tivéssemos alguém em nossas vidas. Detalhes fundamentais que nós não conseguimos fazer e que precisamos de alguém para nos ajudar. Isso é muito comum. A gente faz coisas maravilhosas, mas não chega onde deveria chegar por um detalhe: um copo de água, uma portinha, uma coisinha, uma coisa simples que qualquer pessoa poderia fazer, mas como ele não tem ninguém na vida dele, ele vai morrer por um detalhe. Só não morreu porque Deus fez um milagre. Deus, por misericórdia, fez uma rocha começar a brotar água ao lado dele, o que o salvou. Preste atenção, eu vou repetir. Quando nós somos solitários, muitas vezes estamos solitários pela ilusão da nossa autossuficiência. Nós acreditamos demais nos dons que temos, no poder que temos, nos recursos que temos, e começamos a pensar: eu tenho o que é necessário. Mas você não sabe que a vida, ela requer muitas coisas, e existem coisas que fogem do seu poder. Por mais poderoso que você seja, você vai precisar de alguém na sua vida, você vai precisar de ajuda. Se Deus não socorresse Sansão milagrosamente, ele morreria porque não tinha ninguém para lhe dar um copo de água. E o que é curioso é que nós lemos o último ato de Sansão juntos em Juízes 17. E o texto diz que naquele último ato ele está cego, e ele pede ao rapaz, ao moço, deve ser um moço escravo. Inclusive, abrindo um parêntese, quando eu leio esse texto, eu torço no meu coração para que ele não tenha morrido, tadinho, porque ele ajudou Sansão, né? Mas você falou assim, ó: rapaz, cai fora, porque o bicho vai pegar, é barril aqui agora, cai fora. Torço para que ele tenha dito isso com o rapaz, né? E observe que ele está cego. Ele vai realizar o seu maior ato. E no seu maior ato vai ser a única vez em toda a Bíblia, em toda a história de Sansão, vai ser a única vez que alguém ajuda Sansão a fazer alguma coisa. Não coincidentemente, é a vez onde ele tem maior eficiência. Entendeu? O texto fala que o maior ato dele é esse: derrubar as colunas do templo de Dagon. Foi quando ele matou mais inimigos. Nesse ato teve um rapaz que lhe ajudou. Ouça isso: as maiores coisas que você fará na vida vai ter a ajuda de alguém. Ainda que seja um rapaz escravo, que para muitos não teria importância alguma, mas para Sansão foi fundamental para guiá-lo, para ser os olhos dele, para colocar ele no lugar estratégico. Ouça isso: não despreze ninguém.
Lembrem daquela palavra que eu já ministrei aqui sobre a bênção escondida. Deus muitas vezes esconde a bênção atrás daquilo que parece não ter valor, de pessoas que parecem não ser tão brilhantes, não ser tão importantes, mas através delas é que Deus vai te levar aos lugares chave, a posição certa, vai abrir a porta que você precisa. Sansão, no seu último ato, Deus o faz depender de um menino que o guia. Esse menino poderia guiá-lo para o lugar errado. Se esse menino se ele não acha graça aos olhos desse menino, o menino poderia entregá-lo e expô-lo ainda mais às crueldades dos filisteus. Mas alguma coisa acontece que o menino quer ajudar ele e coloca ele no lugar certo. Ouça isso, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Você não tem ideia de como você vai precisar de pessoas em momentos chaves, para coisas aparentemente simples às vezes, outras complexas, mas são elas que vão te colocar no lugar onde a sua força, onde o poder que Deus te deu, onde o dom que Deus te deu, poderá se manifestar. E se você prescindir delas e falar, não, eu acho sozinho, você vai se bater e não vai chegar a lugar nenhum. Paulo, quando fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 12, ele fala que o corpo de Cristo, que é a igreja, ele é todo interdependente. E ele fala que é uma grande ilusão nós acharmos que podemos prescindir uns dos outros. Em 1 Coríntios 12, 21, ele fala assim, não diga o olho para a mão, eu não preciso de ti. Curioso isso, porque o olho aparentemente é um órgão mais poderoso, tem o extraordinário poder da visão, mas ele não pode dizer para a mão que não precisa dela, porque em vários momentos vai ser a mão que vai quebrar o galho do olho. Em vários momentos a mão vai salvar o olho, vai aliviar o olho, vai curar o olho, vai operar aquilo que o olho não pode fazer. E Paulo está dizendo, por melhor que você seja, por mais olho de águia que você seja, você é olho, mas você não é mão. Você não tem tudo. Eu não tenho tudo. Nós temos dons, recursos, habilidades diferentes, propósitos diferentes, que somados dão um corpo, dão uma coisa gloriosa, mas que separados fazem falta de um para o outro. Ele vai além, ele fala, não diga a cabeça ao pé, eu não preciso de você. A cabeça é no seu poder de comandar o corpo. Poderia falar, não, pé, eu não preciso de você, mas ai da cabeça, se não fosse o pé. Ai da cabeça com o pé doente, né? Ai da cabeça com um pé que não a carrega, que não a leva, que não lhe move para os lugares certos. Então, essa é a ideia que Paulo quer trazer. Não se iluda na autossuficiência. Por melhor que você pareça ser, tem outras pessoas com outros dons, com outros recursos que serão fundamentais na sua vida. Quando eu vejo Sansão caído ali, quase morrendo de sede, eu lembro de Salomão em Eclesiastes 4:9, quando ele fala, é melhor serem dois do que um, porque caindo um, tem outro que o levante, mas ai de quem estiver só. E eu quero perguntar a você, tem alguém para te levantar? Mas esse alguém que te levanta, alguém que caminha ao seu lado, que está vendo você. Você cai, ele levanta. Não é alguém para quem você vai ligar na crise, é alguém que já caminha com você, e na hora da queda, da sede, ele está ali, estende a mão e te levanta. Isso exige um caminhar lado a lado, algo muito profundo. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Será que é só a autossuficiência que faz Sansão ser um solitário? Porque por mais autossuficiente que alguém seja, se ele é um pouco inteligente, ele quer pessoas ao seu lado até para somar mais. Até para ter prazer de convivência, por exemplo. Salomão diz em Eclesiastes 4:9 que é melhor serem dois do que um, porque se aquece no frio, tem maior recompensa do trabalho. E relacionamentos são coisas prazerosas, não é verdade?
Então será que isso fala para todos nós, né? Isso não é só para mim não, eu vou me entregar daqui a pouco. Mas todos nós, quando a gente quer, fica meio sozinho, solitário, a gente não quer ver ninguém, a gente está meio, sabe, eu não quero me conectar com ninguém. Será que isso é só autossuficiência? Não. Tem algo ainda mais profundo que a autossuficiência que toma o nosso coração. Provérbios 18:1, Salomão diz o seguinte: o solitário busca interesses egoístas e se revolta contra a verdadeira sabedoria. Esse perfil solitário, além de estar fundamentado em autossuficiência, ele está profundamente fundamentado em egoísmo. Como assim? Observe. Sempre que eu tenho que caminhar com outras pessoas, eu tenho que obrigatoriamente atender outros interesses. Observe que Sansão não só fazia tudo sozinho. Sansão fazia tudo por ele mesmo. Em momento algum Sansão fez alguma coisa pensando em Israel. Em momento algum. Quando ele matou os 30 filisteus, matou porque foi enganado na festa de casamento dele. Quando ele queimou as lavouras filisteias, fez também porque deram a mulher dele, a primeira mulher dele, para o amigo dele. Eu faço sobre isso daqui a pouco. Quando ele matou os mil homens, também era a briga pessoal dele. Quando ele derrubou o templo, nós lemos juntos o que ele falou: Senhor, vou derrubar esse templo para livrar o meu povo. Foi assim? Não. Senhor, pelos meus 2 olhos. Porque os filisteus foram os olhos dele. Pelos meus olhos eu quero me vingar. Tudo que Sansão fazia era pelos seus próprios interesses. Ouça uma coisa, sabe por que muitos de nós temos dificuldade de relacionamento e gostamos da solidão? Porque relacionamento nos obriga a pensar no interesse dos outros, nos obriga a ouvir a ideia do outro, a ouvir, sabe? É aquela coisa do passeio em grupo. A gente faz caravana para Israel, a gente fala: pastor, caravana, detesto. Caravana é aquele modelo onde a gente tem que ir com uma galera. E aí fica aquela discussão: para onde vamos? Aí vamos todos. Detesto. Eu lembro como eu me sentia na escola. Coisa que eu mais odiava na face da vida, coisa que me dava uma angústia de morte, a vontade de sumir, vontade de desaparecer, era o chamado trabalho em grupo. Irmão, só de ouvir esse nome, essa palavra me dá um arrepio. Eu tenho que fazer uma cura interior depois para me libertar disso. E pior que eu estou de novo na faculdade agora. E o famigerado trabalho em grupo não morreu ainda. Não morreu o trabalho, ainda existe. Meu irmão, aquelas reuniões inúteis, aquelas conversas inúteis, aquelas coisas que ficam e vai para onde? Deixa que eu faço sozinho, pelo amor de Deus. Ou bota meu nome, eu faço sozinho. Eu sempre falava isso, porque eu detestava aquele ambiente de ouvir um monte de ladainha, um monte de conversa fiada, um monte de papo sem sentido, um monte de... Só que engraçado que tinham pessoas que amavam o trabalho em grupo. Eu as odiava, claro. Sempre tinha aquela menina, aquele rapaz que perguntava à professora: professora, não vai ter trabalho em grupo essa unidade, não? E ficava assim, ó, babando, querendo trabalho em grupo, porque ele amava fazer trabalho em grupo. Para mim, desse 10 provas, mas não desse um trabalho em grupo, irmão. Mas a gente gostava. Por quê? Porque ele gostava daquele negócio. Vamos para casa de fulano, merendar na casa de fulano. Aí passa a tarde lá falando besteira, né? 4 horas conversa fora e 10 minutos fazer o trabalho, né? Compra uma cartolina não sei aonde. Quem leva a cartolina? Meu Deus. Aquilo era uma angústia sem fim na minha alma. Mas na verdade hoje eu reconheço que o que me faltava era prazer de estar com aquelas pessoas. O que me faltava era prazer de ouvir aquelas conversas, de atender aqueles interesses, de seguir a linha de raciocínio delas, que para mim sempre parecia ruim, sempre parecia inferior à minha. Porque nesse complexo de solidão, você ora se sente superior, ora se sente inferior. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Estou prometendo um monte de coisa, mas dá para cumprir.
Mas você tem que entender que esse impulso de solidão que você tem no coração, ele está fundamentado no egoísmo. No fundo, você não quer ter que lidar com a vontade do outro, com a ideia do outro, com a visão do outro, com o gosto do outro, com a mente do outro, com os problemas do outro. E quando a gente é muito egoísta, nem as alegrias do outro a gente quer. Vou ser sincero, tinha dia que nem aniversário, nem casamento, nada. Se não me chamasse, eu ficava feliz. E falava assim, não me chamaram, a mim também não, graças a Deus. Graças a Deus, que nem as alegrias eu estou querendo também. Eu quero ficar na minha, no meu mundo, na minha vida. Sansão era assim, gente. Tudo que ele fazia, os meus olhos, a minha vida, a minha honra, a minha vingança, nada que ele fez por causa do seu povo. Pastor, então, quando a gente é assim, é porque a gente é ruim. Eu vou chegar lá. Antes disso, observe uma coisa muito importante. Sansão é o único dos juízes libertadores de Israel que liberta o povo, mas não governa sobre o povo. A frase dele é icônica. Ele está derrubando as colunas do templo de Dagon e ele grita: morra eu com os filisteus. Sansão parece entender, se ele não entende, Deus o entende, o inspira, porque ali está cheio do Espírito. Ele parece entender ou é inspirado de que não só os filisteus precisam ser destruídos, mas ele, Sansão, precisa morrer. Porque um Israel, pelo menos parcialmente liberto dos filisteus, para viver um novo tempo, não pode ter um Sansão no governo. Deus ali estava libertando Israel ao mesmo tempo dos filisteus e do próprio Sansão. Porque um líder egoísta não faz bem ao seu povo. Ele continuaria tendo atos egoístas, só pensando nele mesmo e só fazendo bem a ele mesmo. Por isso ele é o único líder, o único libertador, que para libertar tem que morrer e deixar de existir naquele cenário. A morte dele é tão libertadora para Israel quanto a morte dos filisteus. E eu quero que você pense sobre isso. Às vezes nós somos tão egoístas, que o nosso fracasso, a nossa morte, o nosso desaparecimento, o nosso apagar vai fazer bem às pessoas. De tão centralizadores que nós somos. Quando nós deixarmos de existir, haverá um benefício, haverá um bem para quem está em nosso raio de ação. Agora, por que isso acontece com Sansão? Vamos agora para um nível ainda mais profundo. Vamos entender isso agora de maneira mais profunda. Isso fala com todos nós. Por que ele é assim, gente? Por uma questão muito simples. Por uma questão de identidade e identificação. Identidade é a forma como você se enxerga, se vê, se reconhece. E identificação é você perceber reflexos dessa identidade em outras pessoas. Sansão, ele tem problemas com a sua identidade. E esses problemas com a sua identidade se refletem profundamente na sua identificação. Isso fica muito claro no texto. Por exemplo, Sansão, no texto, se envolveu com 3 mulheres. Casou com a primeira, teve uma relação com a prostituta no meio, e depois foi morar junto com a terceira. As 3 são filisteias. Isso não é coincidência. Isso era proibido, inclusive. Ele não se apaixona por uma israelita, só se apaixona por filisteia. Na primeira mulher que ele foi casar, em Juízes 14, que foi a mulher de Tímina, quando ele chega em casa contando que ia casar com essa mulher, seus pais lhe perguntam: Sansão, não tem uma israelita que lhe interesse, que lhe agrade? Você tem que ir casar com uma mulher do povo incircunciso? Ele fala: não, a que eu gosto é essa, a que me agrada é essa, eu vou casar com essa. Vou te mostrar um outro fator que comprova isso. No casamento dele com essa primeira mulher filisteia, você sabe que a última é Dalila, né? Com essa primeira mulher filisteia,
Sansão simplesmente não tem um companheiro do noivo que seja israelita. Era tradição naquele tempo o noivo ter várias companhias, assim como a noiva tinha várias damas de companhia. E os 30 companheiros de Sansão são todos filisteus. Ele poderia ter companheiros israelitas, mas ele escolhe não ter um sequer. Inclusive, o melhor amigo de Sansão, o companheiro, que é o companheiro principal, é um filisteu, e que é tão traída com ele, que depois vai casar com essa mulher. O pai da noiva vai pegar a menina, e vai dar para esse que seria, em tese, o melhor amigo de Sansão. Sansão, ele não se identifica com os israelitas, ele se identifica muito, ele tenta se identificar com os filisteus, mas não consegue também. Porque ali ele não é amado de verdade. E dá até pena do bichinho. Porque ele vai, ele se entrega aos filisteus. Ele quer estar perto dos filisteus. Mas só toma facada. Os filisteus traem ele várias vezes. Dá pena de ver ele ali com o coração aberto para Dalila. E Dalila vendendo ele por moedas de prata, tal qual Judas fez com Jesus. Ele ali aberto, ele só tomando facada. Mas pastor, por que ele não se identifica com o seu povo, mas se identifica e tenta se identificar com um povo estranho? Por um motivo muito simples. Porque Sansão era muito diferente. Preste atenção. Em Juízes 13, diz que Sansão foi nazireu desde o ventre. Esse é o único caso na Bíblia. O voto de nazireado é um voto feito na fase adulta da vida, voluntariamente. Leia depois, número 6. Ninguém é nazireu desde o ventre, a não ser Sansão. Então imagina um menino que ele já nasce cheio de imposições, regras que ninguém tem. Os amigos não têm, mas ele tem que carregar aquelas imposições, aquelas regras todas do nazireado, desde que se entende por gente. E mais do que isso, ele tem uma força que ninguém tem. Nas brincadeiras entre as crianças, toda hora o filho da irmã fulana se queixa: mãinha, fui brincar com o Sansão, ele quebrou meu braço. Mas como foi isso? Não, aí o professor: não, mamãe, eu puxei assim, ele desmontou. Foi brincar de pega-pega, derrubou todo mundo no chão. Que isso, Sansão? Ele tem uma força, ele é diferente. Observe. E quando você se vê muito diferente, você começa a procurar a identificação e você não acha. Então, duas coisas ele faz. Primeiro, ele rejeita as regras todas que estão sobre ele. Aquilo começa a gerar agonia nele. Então ele quebra tudo. Ele bebe o que não era para beber. Ele toca em coisa morta que não era para tocar. Se relaciona com incircuncisos que não era para se relacionar. E ele não aceita ser parte de um povo que ele acha fraco, porque ele é muito forte. Ele quer um povo superior. Como eu falei a você, esse complexo de solidão, esse complexo de não identificação, ele se alterna em complexos de superioridade e de inferioridade. Mas a raiz disso está na falta de identificação. Você não se sente parte, então você se acha superior ou inferior. No caso de Sansão, ele parece achar muito superior aos seus irmãos israelitas. Já no meu caso, foi diferente muitas vezes. Já contei um pouco da minha história para vocês, né? Eu soube que eu tinha um outro pai, um pai biológico, com 26 anos de idade. Mas eu não sabia, né? Mas em toda a minha vida, como a gente pregou aqui já, que nesse sentimento vaza, né? Eu sentia que tinha algo diferente no ar, sabe? Eu sentia que tinha algo que não era bem encaixado. E muitas vezes eu olhava para meu pai e meus irmãos. Eu os amo demais. Eu amo meu pai, amo minha mãe, meus irmãos. Sou super gratos a Deus por ter me colocado nessa família. Eles são bênçãos, são mais do que eu mereço. Mas eu olhava para eles quatro e eu tinha a nítida sensação: eles são uma coisa, eu sou outra. Eu não faço parte disso, eu sou diferente, eu não sou igual a eles. E quando você... Por que sentia isso? Por diversos fatores.
E outra coisa, quer ver? Esse é um sentimento muito comum em pessoas adotadas, por exemplo. Ainda que ela não saiba que é adotada, ainda que os pais façam de tudo para que ele se sinta parte da família, mas há um inconsciente coletivo que se transmite por gerações e cria naquele indivíduo uma psique que é diferente da psique que também tem parte genética. Isso aqui é uma outra questão. Então aquele menino é diferente, o adotado. Ele costuma ser diferente dos irmãos biológicos. Então ele costuma se sentir como um patinho feio, como um estranho no ninho. Então você olha para aquilo e fala, rapaz, não sou eu. E você começa a aprender a viver sozinho. E quando você não se sente pertencente dentro de casa, você vai ter muita dificuldade de sentir pertencente em qualquer outro ambiente. Aí nasce o solitário. É a pessoa que em casa não se sente pertencente, não se sente igual aos outros. Ele começa a criar essa estrutura, essa forma de pensar em qualquer lugar. E isso acompanhou minha vida a vida toda. Eu sempre fui assim. Eu sempre me senti diferente de tudo e de todos. E você começa a gostar desse estilo de vida, até porque tem alguma coisa boa em você. Sansão tinha coisas boas nele, ele gostava daquilo. Você começa a gostar de estar sozinho. Só que, como eu te falei, só que aí em mim não era sempre um olhar de eu sou melhor. Às vezes era de eu sou pior. Muitas vezes era de eu sou pior. Muitas vezes eu olhava e dizia, meu Deus, eu queria. Eu sei que eu não sou igual. E eu não sabia por quê. A revelação e a cura vieram quando eu descobri a minha paternidade. Para mim foi libertador, porque eu entendi um monte de coisa. Eu sabia que não era igual, já tinha desistido de ser igual. E isso alternava, hora eu achava, não, eu tenho coisas melhores do que eles. Mas hora eu achava que eu era pior. Eu queria, e não conseguia. Porque eu achava que por ser diferente eu não poderia viver aquilo. E assim como Sansão, eu sei que eu deixei de experimentar muitas coisas boas, de viver muitas coisas boas, de conquistar coisas excelentes, por causa dessa desconexão. Porque por mais que Deus te dê dons, talentos, poder, graça, sabedoria para alguma coisa, como eu disse, ninguém é autossuficiente. Mas a raiz do problema está na identificação. E eu quero te perguntar hoje, eu quero que você responda com todo o coração: você se sente parte de uma família? Se chegar no Natal e você fala assim, cheguei no meu lugar. Como eu estava esperando para o Natal? Ou o Natal é um martírio para você? Ou o Natal é um lugar onde você vai dizendo assim, ixi, mas então é Natal. Você acorda de manhã com expectativa de falar com sua família, seus pais. Você sente parte da igreja. No trabalho você sente conectado. Você sente parte do Brasil. É muito importante que você pense isso, porque talvez essa falta de identidade seja a raiz de uma série de problemas que atormentam você, que te enfraquecem, que te limitam, assim como Sansão. E gente, isso é tão triste, observe, isso é tão triste, que sabe qual é o momento em que Sansão tem maior comunhão com a sua família? É o versículo 31 que nós lemos, quando ele morre, e o texto fala, então seus irmãos e toda a família do seu pai foram buscá-lo, porque por mais, isso aqui é duro, ouça o que eu vou te dizer, por mais que Sansão não se sentisse parte, a família via ele como parte. A família o ama. A família o quer. Só que ele, em seus bloqueios, não consegue fluir nesse amor. Mas quando ele morre, não são os filisteus que vão enterrar Sansão. Tem muitos filisteus vivos ainda, mas não são os filisteus que vão enterrar Sansão. Não são os parentes de Dalila que vão enterrar Sansão. Quem vai buscar Sansão são os seus irmãos e o seu pai. E esse é o momento do texto onde ele está, o único momento onde ele está unido com a sua família, quando ele é um cadáver, quando ele está morto. E cuidado, para que nós não sejamos tão egoístas, solitários, autossuficientes, que só tenhamos pessoas em nossa volta no dia do nosso velório, que foi o que Sansão viveu, infelizmente. Ali todo mundo trouxe ele
E aquele foi o grande momento de comunhão, de celebração familiar da vida de Sansão. Mas pastor, como é que resolve isso? Como é que eu rompo com isso e vivo conectado com as pessoas? Como é que eu olho, usufruo da mão? Como é que eu cabeça, usufruo dos pés? Como é que Sansão poderia tão diferente, porque ele era diferente, viver a bênção de ter Israel, que era um povo poderoso, ainda que estivesse fraco naquele momento, mas eles tinham uma graça. Preste atenção nisso, que é muito importante. Por mais que você pense que quem está em sua volta não tem o que lhe oferecer, isso é uma ilusão, porque Deus não colocou eles em sua volta à toa. Eles serão bênçãos para a tua vida. Através deles vai fluir o que você precisa. Você crê nisso, meu amado? Sabe? Através da igreja vai fluir o que você precisa. Da família, dos amigos, do seu casamento vai fluir o que Deus tem para você. Mas como é que resolve isso? Aqui eu vou encerrar. Presta atenção. Todos nós precisamos disso. Porque em certos graus todos nós vivemos isso. Sabe por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. A questão é o quanto diferente nós nos sentimos ser. Há um grau de sentir diferente que é saudável. Há um grau que não é mais saudável. Eu sempre me senti profundamente diferente, isso não é saudável. Mas sentir um tanto diferente é saudável, para entender que você é um ser único, mas parte de uma coletividade, que não é todo mundo mão. Um é mão, outro é olho, outro é língua. Amém? Então todos nós temos que entender isso. Preste atenção. Como é que a gente cura isso? É simples. Não é negando as diferenças. Você é diferente. Você é diferente. Mas você não foi colocado no corpo em que você foi colocado, seja familiar, congregacional, nacional, empresarial, à toa. Você foi colocado por Deus como alguém diferente, em meio a pessoas diferentes, porque nessas diferenças há um propósito. E ainda que você não se sinta conectado, porque as diferenças realmente repelem a princípio, as similitudes atraem, a identificação atrai, você tem que andar pela fé, dizendo, isso é bom para mim e eu sou bom para eles. Eu falei aqui na semana passada, não sei quem percebeu, eu falei assim, eu estou casado pela fé, eu sou filho pela fé, eu estou em igreja pela fé. Sabe por quê? Porque eu, na minha natureza de bicho do mato, de pessoa estranha, de cavernoso como Sansão, o meu impulso sempre é, que eu sou extremo, então a minha carnalidade sempre diz, fuja, sozinho, autossuficiente, pense em você, não fica com de grupo não, que é muito chato. Mas eu, pela minha fé, entendi que eu preciso de você, e você precisa de mim, e que nós precisamos de Cristo até o fim. Então eu, pela fé, entendi isso. Então não foi por sentir, não, agora meu coração sente, agora não, é pela fé. Eu continuo tendo batalhas muito profundas no meu coração com isso, porque essas formações identitárias que vêm desde a infância são difíceis de vencer. Eu continuo tendo crises com isso, continuo tendo dificuldades com isso, mas eu creio e vivo acima desse sentimento, porque ainda que a minha irracionalidade, a minha subjetividade queira gritar o que Sansão ouvia no coração dele, a palavra de Deus diz no meu, você precisa de Carlos, você precisa dele, ele é importante, ele tem coisas que você não tem. E como isso é verdade, que bom que é de estar aqui nessa posição que me fez lembrar dele. É um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ed Carlos, Débora, foram fundamentais, com a sabedoria, com o carinho, com o amor deles, para me edificar, para me fortalecer, para me restaurar. Porque a autossuficiência do estranho é uma ilusão. Nós não somos autossuficientes. Então nós precisamos nos identificar pela fé. Nós estamos aqui num grupo super heterogêneo, mentes aqui diferentes, raízes diferentes. Se você falar sobre política aqui agora, dava um quebra-pau aqui. Você não tem noção. Porque tem igreja que é bem homogênea, né? Como o pastor se posicionou,
Hoje tem igreja de direita e igreja de esquerda. É uma minoriazinha, mas tem. Aqui não, se eu falar aqui, meu amigo, você não tem noção não, dá um fight aqui. Aqui tem gente de condição social diferente, de condição, níveis educacionais diversos. Tem gente de todo tipo aqui. Mas pela fé, eu acredito que nós estamos unidos. Eu acredito que o mais bolsonarista e o mais lulista estão ligados a mim de alguma forma. Esses dias eu vi um amigo, infelizmente, colocar no grupo de WhatsApp: não, se for de tal visão, eu não quero, eu excluo na minha vida. Eu não quero relação. Eu disse: meu amigo, eu consigo. Porque tem algo que me une a ele, que é maior do que aquilo que me separa. Não tem diferença que não possa ser quebrada pelo amor maravilhoso da graça de Jesus. E até esse que é tão diferente de mim, ele agrega a minha vida e tem dons que Deus colocou na mão dele que me edificam. Você, lulista, se prepare, tem bolsonarista que vai te abençoar. Eita, doeu agora, né? E você, bolsonarista, se prepare, temos lulistas aí, meu irmão, que tem uns dons e uns recursos que são fundamentais para a sua vida, ainda que seja um copo de água. Não esqueça isso. Ah, não, eu faço, eu aconteço, eu faço, eu aconteço, eu faço e aconteço. De repente você cai, porque não tem um detalhe que vai te salvar. Ainda que seja te guiar a um lugar estratégico, as colunas, você vai precisar. E gente, quem é o nosso grande exemplo disso? O nosso grande exemplo em tudo. Imagina Deus quando encarnou. Imagina Jesus. Será que era fácil para Jesus se identificar com aquelas pessoas? Imagina os papos de Pedro, de João e de Tiago. E Deus aqui olhando aqueles papos sem noção. Ele nem foi para Jerusalém, onde estava a elite intelectual, sacerdotes. Não foi para Roma, onde estavam os poderosos, ou talvez pudesse rolar mais uma identificação com ele. Ele ficou no interior de Israel, ele ficou na Galileia, lugar da pessoa, do pessoal, sabe, mais rústico que tinha, mais leigo que tinha. Lá está ele. E ele tinha prazer de ser chamado Jesus de Nazaré. Por mais diferente, mais estranho que ele fosse, mais esquisito que ele fosse, pela fé, pela obediência ao Pai, ele sabia que ele fazia parte daquele povo. E que ele foi chamado para se conectar com eles, para andar nos barquinhos dos pescadores, para caminhar com aqueles homens. Por mais diferente que você seja, você é parte desse corpo. Olha para esse diferentão perto de vocês. É didático, é didático. Diga-lhe assim: diferentão. Você precisa de mim, viu, diferentão? Ainda que seja um copo de água, eu vou abençoar a sua vida. Aleluia! Você crê nisso? Ainda que seja para você não morrer de sede. Você que tem dilemas na sexualidade, você olha em volta e vê que ninguém pensa como você, você se sente um extraterrestre no meio da igreja. A igreja também é o seu lar. Aqui também você vai lidar com os seus dilemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas ideias. Não deixe que nada que é diferente em você te separe do corpo, te separe do povo, te separe da família. Porque no fim das contas, aqui eu vou encerrar, sabe quem vai te acolher de verdade? São esses que para você às vezes não tem nada a ver com você. Lembre da parábola, porque, por exemplo, eu sempre falo, né? Às vezes eu falo assim, eu falo coisas aqui sobre minha família, meu pai, minha criação, e tem gente que pensa: Diogo, você não gosta da sua família? Eu amo. E eu sei, se hoje eu cair doente, quem vai bater lá no hospital é o meu pai, com todas as diferenças que ele tem de mim. É a minha mãe, são os meus irmãos. Eles vão correr lá, por mais patinho feio que eu seja no meio daquele ninho, eles me adotaram no coração deles, eles me amaram. Lembre do filho pródigo. O filho pródigo
ele claramente não se sente mais identificado com aquela casa. Ele vai embora. E na terra distante, ele acha que está identificado. Assim como Sansão acha que entre os filisteus está identificado, mas não está. Assim como Sansão toma facadas entre os filisteus, o filho pródigo também é abandonado na terra estranha. E onde ele de fato vai encontrar acolhimento? Voltando para a casa do pai. Deus não te colocou onde te colocou à toa. Se reconcilie com seus pais, se reconcilie com seus irmãos, se reconcilie com a igreja, se reconcilie com o seu país, se reconcilie com a Bahia, de bobagem, se reconcilie com o seu povo, com sua terra, volta a comer seu acarajé, volta a falar oxente, se reconcilie com as suas raízes, se sinta parte de um povo, se sinta parte de algo maior, se identifique, porque Deus não te plantou nesse corpo à toa, Deus não te plantou na igreja à toa. Não tenha vergonha de ser crente. Eu sei que às vezes dá, às vezes eu me sinto totalmente diferente dos evangélicos, sabia? Mas, meu Deus, não tem nada a ver comigo esse povo. Mas é o meu povo, é o meu povo. Basta cantar um louvor que eu gosto, e digo, oi meu povo, oi cantando o meu louvor, cantando o louvor que eu gosto, meu Deus, é o meu povo, eu amo esse povo me abençoa, aí me vem as memórias todas. Quem ora por mim é esse povo, quem me ama é esse povo, quem me apoia é esse povo, quem me acolhe é esse povo. E quantas vezes, preste atenção, nós vamos mergulhar entre os filisteus, buscando neles acolhimento, e só facada você vai tomar. Quando você começar a se identificar num corpo estranho de verdade, porque o verdadeiro corpo estranho, preste atenção, uma coisa interessante, uma mão, por mais diferente que seja do resto do corpo, ela é natural àquele corpo. Mas se uma mão foi implantada num outro corpo, ainda que mais parecido com ela a princípio, naquele outro corpo ela é corpo estranho, porque ali já tem uma outra mão. Você entende? Então eu já vivi isso muitas vezes. Não, eu me identifico não é com os crentes não, eu me identifico com essa galera aqui, ó, facada. É Sansão. Porque Deus não te plantou nesse lugar à toa, meu amado. Abra o seu coração e diga, eu sou diferente, mas eu faço parte. Eu enxergo diferente, eu vejo diferente, mas a minha diferença não é para me afastar, a minha diferença é para abençoar a vida deles. É para abençoar a vida delas. Amém? Comece a pensar assim. Deus me colocou diferente aqui não para eu romper. Deus me colocou diferente aqui para eu somar e para eu aprender, para eu receber o que eu não tenho. Você crê nisso? Então fique em pé, esquisito, em nome de Jesus. Vamos orar junto.